Isso seria até interessante você até brincar, né, como um cristão com um adolescente rebelde. Eu não acredito em Deus, pois Deus não existe. Aí chega o padre e fala, é verdade, Deus não existe mesmo. Quem existe é você, Deus é. Isso vai ficar um pouco mais claro daqui a pouco. Então, Santo Tomás dizia que se Deus não dissesse para nós que Ele seria inviável, quase impossível saber da sua existência. Ocorre, porém, que o nosso conhecimento ele não é intuitivo como o conhecimento angélico, né? Os anjos conhecem de uma forma muito mais intuitiva e mais elaborada, mais rápida, mais veloz do que nós, né? Agora, nós, para conhecer, nós precisamos de silogismos, argumentações, o nosso raciocínio tem que ser diacrônico. E é por isso, então, que a gente vai usar alguns termos filosóficos aristotélicos para nos ajudar a entender um pouquinho dessa metafísica sobre a existência de Deus, né? E essa existência nós vamos falar sempre entre aspas, pois Deus mais do que existe, Deus é. Então, na verdade, nós vamos tratar sobre o ser de Deus. Como nós estamos acostumados no nosso cotidiano, no dia a dia, a falar de existência, então, quando eu falar existência, lembre-se que existência diz respeito às criaturas, não ao Criador, e nós vamos falar sempre em sentido figurado de existência, quando se referir a Deus, né? Bem, São Tomás de Aquino, então, na sua Suma Teológica, quando vai tratar do ser de Deus, ou popularmente, vulgarmente falando, da existência de Deus, a primeira coisa que Santo Tomás propõe e pergunta é o seguinte problema que a gente vai colocar aqui. Então, se Deus é evidente por si? Essa é uma pergunta. Então, Deus é. Mas Deus é evidente por si? E São Tomás então reflete assim, há dois modos de se dizer que algo é evidente. Acompanhe bem o raciocínio. Então, há dois modos de se dizer que algo é evidente. Primeiro, ou é evidente em si mesmo, vamos supor a caneta, não? Vamos supor que a caneta fosse evidente. A caneta é evidente em si mesma, tá? E para nós, ou é evidente em si mesma e não para nós, não é? Então, há dois modos de se dizer que uma coisa, um ser ou algo é evidente. Ou é evidente em si mesmo e para nós, ou é evidente em si mesmo e não para nós. Então, por exemplo, exemplo de coisas evidentes por si mesmas. Quando eu digo assim que o todo é maior que a parte, isto é evidente em si e isto é evidente para nós, que o todo é maior que a parte e não precisa ser demonstrado, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, né, o texto que eu escrevi aqui, uma folha de papel, o todo representa a folha inteira. Imagine que eu tiro um pedaço dela. Então, eu digo assim, o todo é maior que a parte. Isso é evidente por si e, ao mesmo tempo, é evidente para nós, né? Então, que Deus é evidentíssimo por si, porque Deus é o próprio ser. Deus é evidente por si, em si. Não é? Isso é fato. É uma coisa que a gente tem que entender. Deus é o seu próprio ser. Deus é seu ser. Já eu não. Eu que estou falando contigo, eu não sou o meu próprio ser. Eu recebo o ser de alguém maior. E quando digo esse ser, é o dom da vida, o existir, o intelecto, a inteligência, né? São Paulo vai dizer assim, nele nos movemos, existimos e somos. Né? Interessante esse pensamento aí, e é verdadeiro, claro. Então, Deus é por si, né? E Deus é evidente, evidentíssimo por si, porque Deus é o seu próprio ser e Ele possui o seu próprio ser. Eu não sou o meu próprio ser, você não é o seu próprio ser, você recebe o ser. E quer que eu te prove? A prova de que nós não somos o nosso próprio ser e que nós recebemos o nosso ser é a de que nós podemos perdê-lo a qualquer momento. Então, eu posso perder o meu ser, a qualquer momento. Por quê? Porque eu não sou o meu próprio ser, eu recebo o meu ser. Qual é a prova cabal, então? Nós podemos perder o ser a qualquer momento. Deus não pode perder o ser, simplesmente pelo fato de que Ele, como aprendemos, é.
né? São coisas que às vezes a gente não para pensar. Em outras palavras, do ponto de vista até filosófico, Deus é o ser subsistente por si mesmo. Deus é o ser subsistente por si mesmo. Então, ele subsiste por si mesmo, né? Então, vamos citar um exemplo. Vamos imaginar que eu tenho um tecido branco e vamos imaginar que a brancura, né, a sua alvez, vamos dizer assim, né, que a brancura do tecido pudesse descolar dele, se desprender dele, e a brancura pudesse existir por si mesma. Olha, a brancura, para ser brancura, ela precisa de uma superfície. A brancura não pode existir sem uma superfície, ela não pode ser notada sem uma superfície. Ela não existe por si, ela existe, a brancura existe nas superfícies brancas. Então, como ser subsistente por si mesmo, Deus não precisa de mais nada para ser. Você está entendendo o exemplo? Então, a brancura do tecido da folha, para ela ser brancura, ela precisa de uma superfície. Ela não pode sair por aí, sair do tecido e a brancura voar. O branco, para ser branco, ele precisa estar em algo, né? Ele precisa estar em alguma coisa. Agora, Deus sendo o ser subsistente por si mesmo, quando afirmo que Deus é um ser subsistente por si mesmo, eu estou dizendo que Deus não precisa de mais nada para ser, né? Se a brancura fosse Deus, seria como se a brancura pudesse existir sem um tecido, sem uma folha, sem uma parede, sem nenhuma superfície. Ela existisse por si mesma. Então, que Deus acabamos de provar, é evidente por si mesmo. Porém, esbarramos em um problema. Lembra que eu falei que há duas formas do ser ou da coisa ou de algo ser evidente? Evidente por si mesmo e para nós, ou evidente por si mesmo e em si mesmo e não para nós. Então, nós esbarramos num problema. E qual é o problema onde nós esbarramos? Não podemos saber ou conhecer a essência de Deus nesta vida. Não podemos saber ou conhecer a essência de Deus, né? Aristóteles vai dizer assim: essência é aquilo sem o qual o ser não pode ser, né? Apenas para a gente poder acompanhar um pouquinho o raciocínio, né? Seria mais ou menos assim: o que faz o gato ser gato não são suas patas nem seu miau. O que faz o gato ser gato seria a sua gaticidade, né? Aquele que faz ele ser gato. O que faz o cachorro ser cachorro não é o seu rabinho, não é o seu pelo, são suas patas, não é o seu au-au. O que faz o cachorro ser cachorro é a sua cachorricidade, digamos assim, né? E o que faz o homem ser homem? Não é o córtex cerebral, como querem dizer, né? Que você pode abortar lá a criança, o feto, porque o córtex não está formado ainda, então não é um ser humano, né? Não é a sua inteligência, não é a sua faculdade, não é isso que lhe faz ser humano. O que lhe faz ser humano é a sua humanidade. Quando a gente parte... Então, aí que está. Quando a gente parte desses princípios filosóficos elementares sobre o ser e o ente, né, a gente começa a pecar menos e a fazer menos besteira enquanto sociedade, né? Hoje as pessoas têm que aprender o básico do básico, aprender a raciocinar, né? O ser humano não é ser humano porque pensa, porque fala, porque tem dinheiro. É ser humano pela sua humanidade, né, que difere de todos os demais seres. Então, aí que está algo então interessante, né? A essência é aquilo sem o qual o ser não pode ser. Então, a essência de Deus é a sua divindade. Senão, não seria Deus. Agora, nós não podemos conhecer e saber a essência de Deus nesta vida. Porque somente os bem-aventurados, aqueles que estão na beatitude celeste, na felicidade celeste, no paraíso, podem conhecer a Deus por essência, aquilo que Deus é, né, digamos assim. Então, embora seja... E aí tem uma coisa curiosa, porque para que se possa conhecer a Deus, que os bem-aventurados alcançaram essa graça, isso chama-se o paraíso, é preciso haver uma deiformação da mente. A mente tem que ser transformada, né? Deificada. Os bem-aventurados passaram por essa deiformação da mente para que possam ver Deus, né? Então, isso é impossível nesta vida, né? Portanto, embora seja evidente por si mesmo, como acabamos de dizer, não é evidente para nós. Deus é evidente por si mesmo e em si mesmo, mas por esse motivo de que a sua essência não pode ser captada, sabida ou conhecida nessa terra,
não é evidente para nós. Razão pela qual é necessário, então, mostrar que Deus é. Então, é preciso demonstrar que Deus é, muito mais do que Ele existe. E aí, então, nós temos alguns pontos aqui a serem trabalhados. Então, São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai primeiro fazer uma espécie de uma brincadeira até intuitiva, racional, tentando provar que Deus não é evidente por si, né? Ou seja, trabalhando as objeções. Quais são os argumentos que me dizem que Deus não é evidente por si? Então, São Tomás lembra que alguns objetam, ou seja, são contrários, de que Deus é evidente por si mesmo, porque colocou em cada homem o desejo de felicidade. Então, São Tomás quer lembrar, alguns dizem, não, Deus é evidente por si mesmo? É sim, porque colocou em cada homem o desejo de felicidade e é evidente para o outro também. Então, nós precisamos entender, o mundo não é o lugar do homem. Tudo quanto existe partiu de um ponto alfa e está caminhando em direção a um ponto ômega. Seria o alfabeto nosso, A e Z. Então, as coisas partiram de Deus e tendem para Deus. Tudo começa nele e termina nele. Por isso, ele de fato, em Apocalipse, nós vamos ver isso, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, o mundo não é o lugar do homem. O seu fim último é a beatitude celeste, é a felicidade celeste. E é por isso que, embora o homem possa alcançar muitas coisas aqui na Terra, realizar muitos sonhos, ele carrega sempre em si um desejo de insatisfação constante. Eu gosto do Léo 13, quando ele chega a dizer assim, que o homem no mundo é como se fosse um náufrago agarrado a uma tábua no mar, que está esperando socorro e ninguém vê ainda, e ele está morrendo de sede. Ele está morrendo de sede e ele não tem um copo d'água. E o irônico é que ele está cercado de água por todos os cantos, é um mar literalmente de água. E no entanto ele morre de sede e no desespero, se ele tenta beber aquela água salgada, além de ele aumentar a sua sede, ele se desidrata e tende à morte. Então, este mundo possui quase que uma infinidade de coisas a nos serem oferecidas. E quanto mais a gente bebe desta água salgada que o mundo nos oferece, mais sede e desidratados nós ficamos. Com mais sede nós ficamos, mais desidratados nós ficamos. E aí você pode reparar que, de fato, todas as vezes que você busca homens, mulheres, cargos, prestígio, poder, sexualidade desregrada, bebida, prescindindo do transcendente de Deus, você é este homem alto mar, cercado de água e morrendo de sede. Pelo fato de que aquela água não pode matar a sua sede, pelo contrário, lhe aumenta, né? Então, quando o homem se sente incompleto, insatisfeito e infeliz nessa terra, no fundo é saudade de Deus, né? Saudade do paraíso. Ele veio do ponto alfa e tende ao ponto ômega, né? Tende a Deus. Então, isso é uma coisa interessante. Então, seguindo esse raciocínio, como Deus infundiu no homem esse desejo de beatitude, ou seja, o que é beatitude aqui? É uma categoria teológica, uma palavra teológica, quer dizer felicidade. E não há ninguém que não queira ser feliz, esse é o primeiro argumento, né? Então, mesmo uma pessoa que comete uma barbárie, ela é esquisito, mas ela está tentando ser feliz, ao modo dela. Então, mas Deus colocou então esse desejo de ser feliz, não há ninguém que não queira ser feliz, então alguns dizem assim, né, que Deus é evidente por si mesmo e para nós e não precisa ser demonstrado, pois todo mundo busca a felicidade e a felicidade é Deus, né? Esse argumento seria bom se fosse suficiente a palavra, porque não é. E por que não é? Porque embora nós que somos cristãos sabemos que a felicidade é o próprio Deus, não há dúvida, a questão é que não é evidente para todos onde reside a felicidade. Então Deus colocou no coração de cada homem um desejo por ele mesmo, e esse desejo por ele mesmo é a busca pela felicidade.
Todo mundo busca a felicidade. Então, todo mundo busca a felicidade. Então, alguns dizem assim, se todo mundo busca a felicidade, então, e a felicidade é Deus, pronto, o ser humano busca Deus. Deus é evidente em si mesmo e evidente para todos. Mas acontece que não há unanimidade, não há um acordo de onde resida a felicidade.